capoeira aqui há 7 anos. A gente desenvolve. A gente agradece a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, o amigo Rônio e a professora Cássia. A gente agradece o professor Daniel Panzarelli, que é o professor que assina nossos projetos e nos ajuda a manter o trabalho aqui na universidade. O núcleo de extensão, que é coordenado pela Maria Fernanda, pelo Henrique, que são os discentes aqui da universidade, pelos bolsistas colaboradores Alana e Augusto. A gente agradece todos os alunos e alunas do coletivo de Capoeira Angola, da UFABC, porque sem eles nada disso acontece, tá? A força de trabalho, de pensamento. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pela ausência do professor Eduardo Oliveira. É um dos nossos convidados da mesa. Ele teve um problema familiar. Um problema não, foi um imprevisto e ele não conseguiu embarcar. Então, assim, numa outra oportunidade, o professor Eduardo Oliveira poderá estar conosco aí, fazendo essa troca, tá? Então, eu peço desculpas. E eu queria chamar a Mafê para estar falando um pouquinho mais do que é o projeto de extensão e por que a gente realiza esses debates. Boa noite. Licença dos mais novos, dos mais velhos, das novas e mais velhas. Fala um pouquinho mais alto. O projeto de extensão, eu e o Henrique, parceiro fundamental, ele foi pensado porque nosso grupo é sediado bastante tempo dentro da universidade, a gente convive bastante nesse universo. E sempre surge o questionamento desse relacionamento entre pensamento acadêmico, formal, que é validado, né, por uma entidade que nós sabemos que é reconhecidamente tradicional, e as pessoas que validam esse conhecimento são pessoas que exercem determinado lugar e fazem parte de um grupo dentro da sociedade. Como é que fica o conhecimento popular? Como é que fica o conhecimento ancestral, o conhecimento boca-ouvido, que a gente ouve dos mais velhos? Como é que fica essa validação? Precisa, pessoal? Se eu não consigo falar mais alto. Como é que fica essa validação de conhecimento perante a universidade? Por isso que nós pensamos em encruzilhada, porque nesse momento a gente tem que tomar algumas decisões, né? Encruzilhada, como o Duda, né? Eduardo Oliveira sempre fala, não é o lugar onde a gente permanece, é o lugar onde a gente atravessa. Então, estamos aqui para pensar essa relação, né? E como que nos dias de hoje, no ano de 2019, vivendo o que estamos vivendo, como que o grupo de Capoeira Angola se posiciona e pensa e produz e se relaciona entre nós, entre o nosso espaço, o nosso entorno, as pessoas em quem convivemos, as pessoas que estão sempre aí nos fortalecendo, tá bem? Só, rapidamente, já para concluir, pensamos em 3 encontros. O primeiro foi sobre gênero, né, a mulheres dentro da Capoeira Angola, na história, na produção de conhecimento. Este, o mestre Cobra Mansa, sobre ancestralidade, contemporaneidade e corporeidade. E o nosso projeto, né, queremos, mais para o fim do ano, fazer o 3º encontro para falar sobre mestres e doutores na roda. Essa questão da titulação, né? Quer ser mestre, quer ser um mestre na capoeira, quer ser um doutor, os mestres aí estão recebendo títulos de doutor honoris. E aí estamos abertos para as nossas perguntas, para as nossas provocações e esperamos que vocês aí participem conosco, tá bom? Obrigada a todo mundo que veio e é isso aí. Vocês conseguem me ouvir? Aqui? Aqui nós estamos mais uma vez gingando na linha da Calunga como mestre
trazer a academia mais próxima da comunidade e trazer a comunidade para dentro da academia, para que os saberes populares e a teoria possa contribuir para uma nova forma de pensar em sociedade. O quanto que nós podemos e conseguimos dialogar com esses dois mundos. Que não somente isso é uma crítica para a academia, que ela se aproprie dos saberes populares, esquecendo de fazer essa devolutiva para quem se tornou objeto de estudo. Mas que esse diálogo ele seja de forma efetiva e verdadeira para que nós possamos construir uma sociedade melhorada. Que a comunidade também se aproprie desses espaços. Porque por muito tempo o espaço acadêmico ele foi elitizado e ele sempre foi para poucos. Hoje, existem muitos mestres e doutores se formando na academia por conta da capoeira. O que a gente gostaria é que esses mestres e doutores fizessem um caminho de volta, que eles possam devolver para a comunidade aquele conhecimento que está sendo estudado, para que a gente não sinta que está sendo só retirado. E que eles estejam na roda, vivenciando a teoria que tanto estudam. A capoeira a gente vive na roda, e essa encruzilhada de saberes que a capoeira com contemporaneidade consiga gingar e dialogar entre si, para que tudo que falamos eles possam se concretizar em ações, para que o conhecimento se propague e não se limite a poucas possibilidades, para que a hipocrisia passe longe daquilo que é a nossa verdade. E eu quero apresentar para vocês o mestre Cobra Mansa é essa pessoa que está julgando nessa linha da calúnia. Mestre capoeira Angola, formado por mestre Moraes. Ele tem a graduação em Educação Física pela Universidade Católica de Salvador. Ele é doutorando do DMMDC da Universidade Federal da Bahia. Ele é orientado do professor Eduardo Oliveira. É um pesquisador em artes marciais e artes musicais africanos, cultura banto, cosmologia bakongo, identidade e ancestralidade. Tem uma vasta experiência em capoeira Angola e tem uma atuação ativa na área de agroecologia, permacultura, bioconstrução, agrofloresta, organização comunitária e, como ele sempre fala, ele é um eterno sonhador. Agora fica ele com vocês, ele vai seguir aí, nós temos até 9 horas que a gente tem que entregar o auditório. Aí ele começou com isso, tá bom? Gente, olha só, em primeiro lugar, assim, agradecer o carinho, né? Eu sei a dificuldade que é de todos nós ter que se deslocar, né? E deixar de várias coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia para ganhar conhecimento, né? Eu louvo isso porque uma parte da minha vida e até o dia de hoje eu continuo correndo atrás do conhecimento. Eu acho que para nós capoeiristas, para nós que estamos principalmente tentando, como eu sempre falo, ficar gingando nessa linha da Canumba, depois eu falo um pouquinho mais para vocês sobre essa linha da Canumba, é uma correria tremenda, né? A gente tem que estar lá e tem que estar cá ao mesmo tempo. Então, esse tempo que nós temos que nos dedicar, buscar conhecimento, mas ao mesmo tempo também, não só buscar, mas transmitir conhecimento, né? Então é uma luta muito grande. Eu costumo falar que nós temos uma luta desigual. E essa desigualdade, ela vai se refletir exatamente no esforço que nós temos que fazer em
aprender a linguagem do outro, e essa linguagem acadêmica, sem perder a nossa tradição e ancestralidade. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem que aprender ainda com os nossos mais velhos. E aí, você fica numa correria, por quê? Porque depois você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que trazer as coisas da academia. A professora Frois, ela vai dizer o seguinte, que não é traduzir, é transduzir. Você tem que transduzir o que você aprendeu na academia para levar para o mais velho. Porque se você levar na mesma linguagem, ele não entende. Né? Mas ao mesmo tempo também você tem que aprender bastante com os mais velhos para novamente transduzir para a academia, porque também ele não entende. Então a gente faz um trabalho duplo. Né? Para quem conhece a religião africana, a gente faz 2 vezes o trabalho daquele cara. A gente vai, leva, né, os desejos do homem para os deuses e traz o desejo dos deuses para os homens. A gente faz essa linha de ida e volta, né, que é o mensageiro. Né? A gente faz esse trabalho do grande mensageiro. E o mais interessante de tudo isso, muitas vezes nós somos incompreendidos dos 2 lados. Né? Como eu às vezes já fui inclusive acusado de estar vendendo, levando, entregando o conhecimento da capoeira para a academia, né? Assim como a academia fica achando que eu estou querendo impor o conhecimento da capoeira, né? Porque eu tenho a forma. Então a gente acaba sendo incompreendido muitas vezes, tentando levar para usar essa linha da Calunga, que é esses 2 mundos que têm uma concepção diferente, né? Uma cosmovisão diferente de mundo. Né? Então, quem assistiu um documentário que eu ajudei a fazer na época, né? Um pouco antigo, talvez vocês são muito novos, mas Mandinga e Mahata, quem assistiu? Alguém assistiu? O que você achou desse filme? Nossa, na época estava bem, a visão bem à frente na época. Pelo recorte que faz, a produção que faz, que é a capoeira naquele momento, né? E a transcendência já que dá a capoeira no exterior, com essa relação que dá para acontecer no Brasil. Xeringão, você assistiu? O que você achou do documentário na época? Bom, mas legal, como foi dito aí, mostrando os 2 lados, né? Levando e trazendo, falando sobre até outras coisas que 2 mundos não, 2 lugares não, nem. Foi legal. Porque mostrava também essa ilusão que as pessoas tinham naquela época de ir para os Estados Unidos, ia ficar rico e tal, e aí mostrava esse lado também das pessoas que dormiram no carro, passaram fome, para poder manter a capoeira, né? Então a gente tentava. Mas tem outra coisa, quem mais assistiu aí? Tem mais alguém que assistiu? Rapaz, só tem galera nova aí. São menos fortes, vence, isso aí que assistir. Mas a gente também é novo também. Mas teve um ponto que eu fui muito criticado nesse filme. Por isso que eu perguntei se alguém tinha assistido. Como eu sou uma pessoa que dediquei uma grande parte da minha vida para a capoeira angola, então algumas pessoas que fazem outros estilos de capoeira me acusaram de que eu dei preferência no filme aos angoleiros. Então tinha muito angoleiro, então eu gostei muitas pessoas da capoeira angola. Por outro lado, as pessoas da capoeira angola me criticaram muito porque eu abri muito para o pessoal da regional, porque tinha Itapuã, tinha Nenel, tinha não sei quem, todo mundo falava. E aí no final eu só posso dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeito. Porque se os 2 estavam insatisfeitos, eu pessoalmente fiquei super satisfeito. Porque é sinal que eu não dei preferência para ninguém.
né? Então, assim, mas é um risco que a gente corre quando a gente está chegando nessa linha da calma. A gente acaba não agradando, muitas vezes, nem um lado nem o outro. Mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. Né? Nós estamos vivendo um momento que a gente tem que colocar a cara do lado de fora para dar o primeiro murro. E aí acaba ninguém sabendo o que está acontecendo. Mas alguém tem que colocar. Alguém tem que sair lá fora e ver o que está acontecendo. Alguém tem que falar o não, né, entendeu? Então, é isso. Eu quero realmente agradecer a todos vocês que botaram a cara do lado de fora e vieram, né, para cá para a gente poder estar dialogando. Olha só, na verdade, eu fiquei um pouco perdido com a questão do meu orientador, né? Você perdeu o seu orientador, você fica desorientado. Eu estava bem orientado, aí a minha bússola perdeu, aí eu fiquei perdido. Por quê? Porque eu e o professor Eduardo, a gente já vem fazendo essa palestra, já vem junto, né? Então tem uma parte que ele fala, tem uma parte que eu falo, tem umas coisas que eu mostro. E aí, sem a presença dele, eu vim colando, né? Porque foi na última hora, né? Não é aquela coisa de 2 dias antes, né? Foi agora, não dá para viajar e acabou, a gente vai fazer o quê? Então, a gente ficou meio perdido. Tem 3 coisas que foram colocadas dentro do programa para ser discutido. E eu acho que são coisas pertinentes, eu acho que são coisas que a gente deve discutir. Ontem, teve uma defesa de tese, talvez vocês tenham sabido, do Paulo Margalhães, que foi exatamente sobre capoeira e modernidade. Foi muito legal, foi muito interessante. Eu até falei, se toda a defesa de tese fosse nesse nível, eu aconselharia a todos os capoeiristas a ir lá para sentar, porque é o time. Liberac, Luiz Renato, né, professor Eduardo. Então, assim, a galera que deu uma aula, né? Foram 3 horas de aula. Então foi assim, muito rico. Mas foi muito rico também porque discutiu exatamente esse tema que vocês trouxeram aqui. Né? E aí, eu gostaria de a gente estar dialogando, não eu fazer uma palestra em si, mas estar questionando, para que nós pudéssemos questionar junto. Primeiro, o que é modernidade? Porque agora já tem a pós-modernidade, né? É ultrapassamos. Assim, dentro dos conceitos acadêmicos, nós já passamos a modernidade, nós já estamos na pós-modernidade. Segundo, o que é a tradição? É tão falada, é tão discutida. Né? Mas o que é realmente tradição? O que nós consideramos tradição? O que é tradição para a academia e o que é tradição para nós, praticantes do dia a dia? E o terceiro, o que realmente é ancestralidade? É tão falada, é tão discutida, mas o que nós entendemos por ancestralidade? Porque uma das coisas que eu estou descobrindo agora, tem coisas. Eu ouvi uma vez uma frase e eu gosto sempre de repetir ela porque é o momento que a gente vive. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que falava assim: é incrível a velocidade da luz. Vocês sabem, a velocidade da luz é incrível. Né? E aí o cara terminava falando assim: tem coisas que meu pai falou há 30 anos atrás, mas só agora. Não, é incrível a velocidade do som, da luz não, é incrível a velocidade do som. Tem coisas que meu pai falou há 30 anos atrás, mas só agora é que eu consegui ouvir. Então tem coisas que demoram. A pessoa fala, mas a gente não entende. E uma dessas coisas é ancestralidade. A gente fala de ancestralidade. O que é realmente ancestralidade? Porque existe um conceito de ancestralidade para a academia,
outro conceito de ancestralidade para nós praticantes. Assim como existe um conceito de tradição para quem pratica qualquer atividade cultural, né? E como existe o que é tradição para a academia. Então, eu gostaria de começar por aí. Primeiro, o que vocês entendem por ancestralidade? O que é ancestralidade para vocês? Dentro do conceito de vocês. Vamos sair da academia. Vamos partir para dentro da gente. O que é que você entende como ancestralidade? Chuta. A chuta alta. Acho que chuta alta. Hã? História. A história. A história faz parte da ancestralidade. Mas o que é ancestralidade? Acho que ancestralidade para mim é quando eu sei de uma coisa que talvez eu não atingi diretamente, mas que vem de lá de trás e eu sei e eu faço o que eu estou fazendo. Trabalho com a primeira infância. Eu entendo que ancestralidade para mim é uma situação. Por exemplo, quando eu coloco uma música de África para crianças de menos de 3 anos e ela reage com ancestralidade. Ela demonstra para mim a ancestralidade. Tá? Você consegue ver que ela entendeu o que você colocou para ela. O que seria mais ancestralidade? Traz aí, chuta. Vamos lá. Manter, né, velho? Hã? Manter. Uma manutenção, uma continuidade. Continuidade dos antigos, né? Isso. A base do conhecimento por uma matriz. Seria, você complementou exatamente o que ele colocou. Você tem uma direção e você tem uma base para onde você está caminhando. Então, a sua ancestralidade é que vai te dar a direção. Algo significativo que ficou, que marcou uma situação no passado, mas que foi um processo de produção de conhecimento, inclusive, em um determinado momento, e que ficou, que rendeu frutos para as novas gerações, para que a gente aproveite hoje. Um sujeito que fez, brilhantes, não vão entrar em. Mas ele só passou pela carreira, não produziu nada de significativo, ele nunca será um ancestral. Nós nunca o consideraremos um ancestral. Vou jogar um concreto. Um mestre, um cobra mansa daqui a alguns. Vai pagar, vai pagar. As pessoas vão falar do cobra mansa. Talvez. Nós nos reportamos, nós falamos todos os dias do mestre Bimba, do mestre Pastinha, do mestre Cabelo. Esses são nós que são ancestrais. Deixar alguma coisa significativa. Então, muito bom você colocar isso, porque a gente tem um conceito de ancestralidade sempre dentro de um conceito positivo. Não é verdade? A gente sempre louva os ancestrais que são lembrados dentro de um conceito positivo. Mas um cara que fez uma coisa muito ruim também, ele não vai ser lembrado? E ele é ancestral ou não? Sim. Ruim, mas sim, né? Não é tratado como. Pergunta? Não, eu consideraria que eu acho que o entendimento é para o positivo, é que algo que faça com que eu melhore a minha vida hoje, com que seja sirva de referência. Se aquilo não é uma referência, não sei. Então, ancestral talvez seria uma referência? Alguém, algum momento, alguma coisa de que você se apega para continuar caminhando? Talvez possa ser um exemplo a não ser seguido. Possa ser um exemplo, mas não para ser seguido. Tenha ele como uma... Pronto, eu vou falar um nome aqui que vocês conhecem e que já passou geração e o nome dele continua sendo lembrado. Hitler. É um ancestral? Sim. Parado, sei. Existem seus seguidores ainda. Para essas pessoas é um exemplo. Para mim também é um exemplo a não ser seguido. Então, o negativo e o positivo aí não depende da pessoa em si, e do seu feito.
E agora a gente vai falar de modernidade. E aí eu pergunto, ancestralidade e modernidade se cruzam? Se complementam? Se afastam? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Complementa, mas se conversam por um, não existe sem o outro. Se complementam. Traçar a modernidade, um paralelo com uma palavra, outra palavra contemporânea ou contemporaneidade. Então, aí sim, existe pelo menos duas interpretações nessa. Então, nós somos contemporâneos porque nascemos na mesma época. Nós temos mais ou menos a mesma idade, vamos falar, né? E então a pessoa pode ser contemporânea da outra nesse sentido, porque nós somos daquele tempo. E eu posso ser contemporâneo do Kennedy, porque nós começaram capoeira na mesma época. Não. Nós somos moderninhos, né? Porque o aparelho dele é legal, é da hora, e o meu também. Nós somos chique, né? Nós somos moderninhos. Mas legal. Deixa eu ver mais alguma pessoa. O senhor falou, eu acho que sim, porque a ancestralidade com a modernidade lá, porque tem que haver essa transição do mais velho para o mais novo, né? E está seguindo modos diferentes, assim, então, palavra diferente. Ó, vocês estão anotando as perguntas que eu estou fazendo, porque depois eu vou voltar para vocês me responderem, viu? Eu já fiz 3 perguntas aí. Então, mais uma. Então, quer dizer, para uma ancestralidade ter continuidade, eu preciso de alguém que faça um elo de ligação entre a questão ancestral e o outro que vai levar à frente para a modernidade. Só uma Não, a gente está trocando. O meu entendimento, então, para que a gente possa dizer que algo é moderno, se modernizou, é necessário que tenha essa ancestralidade, senão ela vai continuar sendo algo da mesma forma da sua origem. Sem perder a tradição. E então, pronto. Como é que a gente mantém a modernidade sem perder a tradição? Como é que a gente faz isso? Sempre lembrando do que os nossos ancestrais deixaram de legado. Sempre lembrando, valorizando e dando continuidade àquele tipo de cultura, àquele tipo de arte, para que não morra. Eu acho que tem que ser isso, sempre valorizar. Aí a minha pergunta mais forte de todas. Mas por que isso é importante? Porque senão a gente perde a nossa identidade. Por que isso é importante? Eu tenho que valorizar, trazer esse negócio velho lá, de não sei quantos anos lá. Por que isso é importante? Porque não existe um novo sem o velho. Por que? A história é cíclica, né? A história é cíclica, ela tende a se repetir e você ter o acúmulo da vivência de outras pessoas te ajuda a enfrentar o novo com o olhar daqueles que já viveram tudo. Então, você realmente acredita que nós podemos aprender com as coisas que já aconteceram no passado. E isso nos leva a um melhor entendimento, um melhor conhecimento para o futuro. Você realmente acredita nisso? Você acredita? Quem mais acredita? E por que a gente continua cometendo tantos erros que nossos ancestrais já cometeram? Será que a gente não aprendeu nada? Aí vamos para a modernidade agora. Hoje, no dia de hoje, destruir os rios, as florestas, o meio ambiente.
sábio. Nossos ancestrais já deram exemplo de que isso não é um bom caminho para ser seguido. E aí? O que a gente aprendeu com isso? É pergunta. Eu não estou dizendo que a gente não aprendeu. Eu quero saber o que nós aprendemos com isso. O caminho que nós estamos indo não está muito correto. Talvez. Não satisfatório. Não, eu posso olhar por dois caminhos. Eu posso olhar, talvez a gente não esteja prestando bastante atenção no que nossos ancestrais fizeram. Isso é, né? Tem todas as pessoas que praticam capoeira, jogam capoeira. Levanta a mão aí. Tá, ótimo, a maioria. Então, quantas vezes o mestre de vocês já mostrou, não faça isso desse jeito, porque você... E quantos de vocês já fizeram? Pula essa parte aí, né? E aí? Vocês aprenderam? Vocês aprenderam o quê? É interessante isso. Porque, na verdade, alguns aprendizados, a simples palavra, ou simplesmente você vê, não lhe dá a capacidade de entendimento. É preciso vivenciar. E vivenciar é ancestralidade. É igual o senhor falou, mestre, não cortando. Eu vou falar por mim mesmo, né? Com o meu mestre, que era o mestre Ananias, que era outra geração. Ele falava, quem conviveu com ele também, na verdade, via que ele falava certas coisas, ninguém entendia. Eu mesmo fui entender certas coisas depois de 10 anos. Como o senhor falou no começo. A gente foi compreender o que ele queria dizer. Porque você teve que vivenciar primeiro. A vivência nos dá um entendimento maior. E a minha outra pergunta é, mas será que só através da vivência que a gente vai... Eu tenho que levar uma porrada para saber que dói? Será que não teria uma outra maneira um pouquinho melhor de se aprender? É só levando a rasteira que a gente sabe que cai? Será que não basta ver o outro cair e dizer, rapaz, não vou por ali não, porque isso são questionamentos que nós temos que fazer. Aonde é que entra a ancestralidade? A ancestralidade vai entrar exatamente no ponto de que alguém que já vivenciou, já teve essa experiência antes. E ela, de uma certa forma, tem um conhecimento. E ela tenta, de certa forma, passar esse conhecimento para vocês. Vamos partir para a segunda. O que é tradição? O que vocês entendem por tradição? Isso aqui é tradicional, puro, legítimo. Uma coisa que se repete. Uma coisa que se repete. Hã? Uma coisa que se mantém. O que é tradição? Tradicional. Básico. Mas ela é inventada também, né? Alguma coisa que foi inventada, mas nem... Ó, Repete, mas foi inventado. tem muitas coisas que foram inventadas e não virou tradição. Então, para virar tradição, o que ela é necessário? Repetição. Hábito. Tornar-se um hábito. Tornar um hábito. E isso consiga atravessar outras gerações. Porque uma tradição que dura uma geração só, não é tradição.
Ó, eu vou falar duas tradições que existiam na capoeira e que desapareceu. O apito. Quantos grupos de capoeira hoje em dia usam apito? Por quê? Mas era uma tradição da capoeira. Ó, escuta o disco do Mestre Traíra, tem um apito. Escuta o disco do Mestre Caiçara, tem apito. Mestre Valdemar, está lá o Mestre Traíra com um apito na boca. E por que tiraram essa zona do apito? Mas não é uma tradição da capoeira? Aí é a modernidade, né? Cadê a tradição? Mas acho que foi por causa também. A viola. A viola que existia. Na roda. Mas isso aí, mestre, eu acredito que por falta de conhecimento de algumas pessoas de correr atrás, estou dando um exemplo, né? Estamos sabendo do apito. Igual o apito, aquele apito, agora eu vou falar do outro lado. Não sendo usado na capoeira, aquele apito também se usa no candomblé guedum. Sim. Né? Que é uma tradição do candomblé e vice-versa. Presta atenção. Antes existia esse apito, aí a gente tem que ter uma correlação de tempo. Quando é que esse apito entrou e quando é que ele saiu? Porque o apito por si só foi um instrumento a mais que entrou na capoeira. Agora, ele se manter dentro da capoeira, aí é uma outra história, porque você precisa de pessoas que continuam mantendo aquilo e levando para outras gerações, para outras gerações, para outras gerações. Porque senão a tradição também se acaba. Agora, uma coisa é verdade. Toda tradição é verdade. Sem exceção. Não é para se discutir a invenção da tradição. É porque ela se mantém. E por que outras tradições simplesmente desaparecem? Na religião afrodescendente, muitas tradições foram inventadas, mas muitas desapareceram também. Dentro da capoeira, muitas tradições foram inventadas e muitas desapareceram totalmente. E se modificando. E aí vem a terceira. O que é modernidade? O que é moderno? Na minha época, que na época de você, moderno era o cara que andava todo alinhadinho, todo bonitinho, pô, olha, moderno. O cara tá, né? Todo alinhadinho, pô, moderninho. Mas o que é moderno para vocês? Moderno. Não vamos entrar em contemporâneo, não. Vamos ficar só no moderno. Se entrar no contemporâneo, vira bagunça. Vamos ficar no moderno. O que é moderno? Estiloso. Chuta. Estiloso. Novo. Então eu não sou moderno. Eu também não sou velho, viu, gente? Eu estou sendo novo. Você já viu alguém vendendo carro velho? Eu nunca vi. Todo carro que você vai comprar, o carro é semi-novo. Eu tirei esse conceito de velho e agora eu botei o conceito de semi-novo. Né? Pré-usado. Eu não estou velho, estou semi-novo. Mas o que é modernidade? Vamos. Eu acho que modernidade é, pensando, por exemplo, quando termos surgiu mais ou menos ali, na década de 22, na Semana Moderna, era exatamente romper com o que era tradicional ou com o que era, vou dizer, conservador, com o que era manter, que era se manter. Né? O moderno ele vê como um movimento antagônico de quebrar
que ele fala disso. Esse é um grande paradigma. Ruptura e continuidade. É um grande paradigma da humanidade. O que fica e o que sai. Porque toda vez que nós rompemos com alguma coisa nós temos que deixar para trás. Talvez não seja da época de vocês também, né? Belchior é muito velho para vocês, né? Mas falava a verdade é que agora percebemos que nós somos iguais aos nossos pais. Porque essa é a verdade. Essa ruptura muito forte que nós fazemos, né, até para de uma certa forma tentar acompanhar tudo que vai sendo construído nisso que nós chamamos de modernidade, né? Muitas vezes nós que já passamos pela nossa modernidade, porque é isso que às vezes as pessoas não entendem, o tradicionalista, ele na verdade, muitas vezes no passado dele, ele foi o cara que mais rompeu com a tradição. Só que depois você quer manter tudo aquilo que você conquistou. E aí cabe à nova geração fazer o quê? Romper. Vocês vão ser os tradicionalistas do futuro. A verdade é perceber, embora tudo que fizemos, continuamos como nossos pais. Mas é isso. Vamos falar de capoeira? A capoeira atual é tradicional ou é capoeira? Ou é contemporânea, moderna? Eu acho que é moderna. Chuta? Misturado, né? Ela mistura de culturas e continuidade. Mesclada de elementos de algumas vertentes, de algumas linhagens. Uma peça. Eu não entraria em linhagem não, viu? Nem estilo, nem nada disso. Sem falar nisso por enquanto. Não. Porque isso aí, para mim, dentro da discussão que nós temos agora, isso é irrelevante. Uma coisa é o discurso. E a outra coisa é a prática, o que está acontecendo realmente. Em termos de discurso, vocês podem me chamar até de radical. Né? Mas em termos de prática, aí é outra. Aonde é que nós estamos? Na verdade, nós, capoeiristas, conseguimos, de uma certa forma, o tempo todo trabalhando com ruptura, continuidade, ruptura, continuidade, ruptura, continuidade. O que acontece é que alguns grupos vão tentar, de uma certa forma, se manter acelerando, né? Ou tentar se manter aqui, né, com a continuidade, e alguns grupos vão acelerar essa ruptura.
dois se complementam. Nós temos aqui um grupo ancestral radical. E nós temos aqui um grupo moderno, contemporâneo. Não estou falando de estilo não, tá, gente? Aí, esse grupo moderno, contemporâneo, para que ele faça as inovações, ele precisa, muitas vezes, buscar informação aonde? Aonde é que ele vai buscar informação? Mas esse grupo aqui, critica esse grupo aqui. Critica, mas quando aperta o carro. Esse grupo aqui chama esses caras aqui de radical. Como é que é? Tem um bocado de adjetivo que eu não estou conseguindo me lembrar aqui agora, mas. Arcaico. Bom, a gente pode até brincar com isso, né? Radical, arcaico, mas o quê? Xiita. Ortodoxo, é uma palavra bonita, viu? Né? Mas todas as vezes que se precisa de informações importantes, até para a própria sustentação, tem que se buscar informação. E aí eu pergunto, qual é a importância desse grupo? Hã? Para que haja continuidade. Então esse grupo faz parte do grupo da Por outro lado, esses aqui também não são modernos, eles são também inovadores. E aí, esse grupo aqui, de uma certa forma, consegue atingir um grupo maior. Até porque a proposta dele é essa, é popularizar. Esse grupo aqui ajuda esse aqui? Sim ou não? Hã? É uma pergunta, não tem uma resposta não, estou perguntando. Como? Você vai buscar informações, alguma. Talvez ajuda a existência disso. Ajuda a manter a acessibilidade daquele grupo. Também. De forma direta é a base, né? O que mais? Transduz. Fala mais alto aí para mim. Ele transduz. Transduz. Isso. Mas o quê? Acho que quando esse grupo vai buscar o outro, ele acaba trazendo ancestralidade mais para perto da ruptura. Ótimo. Ele faz. Mas tem uma coisa que é importantíssima. Você ainda não. Mantém a tradição. Hã? Não, porque quem mantém a tradição é esse que mantém. Ele amplia a cultura. Hã? Ele amplia o acesso à cultura. Também. Ele perpetua
Ele não perpetua, ele ajuda na perpetuação. Sabe por quê? Isso aí eu aprendi dentro de Neneca Rumbi. Não só, na maioria do povo banto, existe uma coisa chamada o espírito. E o espírito ele vai existir em várias situações, né? Por exemplo, um tocador de ningoma, né? Que é um tocador de tambor, ele tem um espírito. O tocador do bulumbumba, né? Que é o arco musical, tem um espírito. O jogador de engolo, engolista, tem um espírito. Mas também o pessoal que fabrica o ferreiro, o pessoal que pisa barro, o oleiro, tem várias profissões também que tem um espírito. E o que é o espírito? O espírito é uma coisa interessante. A pessoa que tem aquela profissão, ou a pessoa que toca aquele instrumento, ela manifesta o desejo dela em alguém na comunidade. Eu sou um tocador excelente, eu tenho meu instrumento, e aí eu olho para ele e falo assim, poxa, esse cara tem um potencial, você já tentou tocar e tal, mas você não se interessa, você não... mas eu sei que você é uma pessoa que tem esse potencial. E eu começo a botar o meu desejo, né? Você vai transmitindo, você vai colocando a sua ancestralidade, indiretamente você já vai transmitindo a sua ancestralidade para essa pessoa. Quando esse mais velho falece, imediatamente essa pessoa adoece. Quando ela adoece, não consegue explicar por que a pessoa adoeceu. Se vai no quibandeiro, né, ele vai lá, faz o jogo, olha e fala, olha, o motivo que você está doente é porque seu tio, seu avô, seu pai, uma pessoa da comunidade, queria que você aprendesse isso ou tocasse esse instrumento. E se você não aprender a tocar, vai morrer de zero. E aí a pessoa tem que aprender. E a pessoa aprende. Isso não seria uma forma de se manter a ancestralidade? Aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de... Alguém já ouviu falar? O dom. Esse cara tem um dom. Alguém já ouviu falar disso? É o que mais ouve, né? Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que nem começou a fazer a coisa muito bem. Está começando agora, um mais velho olha para ele e fala assim. É isso aí. Ou então, uma palavra que eu ouvi no passado novo. Esse já nasceu sabendo. Esse aí. Porque na verdade ela acaba manifestando uma ancestralidade, talvez até desconhecida por ela mesma. A pessoa faz a coisa com tanta facilidade, com tanto que você olha assim e fala, não. E muitas vezes uma pessoa, em termos de idade, bem pequena, como eu já vi, menino de 4, 5 anos tocando, e você fala assim, pô, esse cara toca tanto assim, rapaz. E às vezes, aí uma coisa que acontece hoje em dia, em que entre os bandos era motivo de orgulho, mas hoje em dia dentro da capoeira é motivo de ciúme, muitas vezes melhor do que a pessoa que ensinou ela. O que acontece na capoeira, o mestre lá. Aonde acontece eu não sei. Aonde acontece eu não sei. Eu só estou dizendo que coisas que era para ser motivo de orgulho e hoje em dia se torna motivo de ciúme, é que muitas vezes aquela pessoa, né, consegue superar em termos de conhecimento a pessoa que passou conhecimento. Isso no passado entre os bantos era um motivo de orgulho. Sabe por quê? Existe
um provérbio bando que vai dizer o seguinte: A que deu para B, que deu para C, que deu para D, né? E que passou para mim. E que esteja melhor na minha boca do que na boca dos meus ancestrais. Ou seja, eu tenho que fazer melhor do que meus ancestrais. Se eu não faço melhor do que eles, eu não estou honrando o que eles fizeram por mim. Quem é mais velho? Ó, quem estava naquela aula lá no vale, viu? Quem é mais velho? A árvore geneticamente. A árvore ou a semente? Quem é mais velho, o pai ou o filho? Quem é mais velho, geneticamente? O pai? O filho é mais velho. Na semente já tem tudo para ser uma árvore. E ela ganhou isso de uma árvore mais nova do que ela. Então, mais velha do que ela, e agora ela é mais velha. A semente é mais velha do que a árvore. E quando a árvore crescer, que der outra semente, vai produzir uma semente mais velha. Porque a gente está falando de ancestralidade. Dentro da sequência ancestral, o mais novo, em termos de idade, é mais velho, porque quem acumulou todo o conhecimento do passado. Então eu sou mais velho do que meu mestre. Porque eu tenho toda uma carga genética já. Então a minha genética é mais velha. E quem vem depois de mim, mais velho ainda. É por isso que eu tenho uma responsabilidade maior. É por isso que os meus atos, as minhas palavras, têm que ser melhor do que a dos meus ancestrais. Porque se for pior, eu vou acabar com a minha ancestralidade. Imagine, você é o mestre, eu estou falando mestre da cultura popular, né? Que sabe muito pouco. Aí você vai ensinar um aluno que vai saber menos do que você, que seu aluno ainda vai saber menos do que você, que o outro, daqui a pouco acaba. Acabou. Por quê? Porque a ancestralidade não foi fortalecida. Ela não cresceu. Ela fechou. Então, se você não for melhor do que seu mestre, você não está fazendo jus à sua ancestralidade. Pode ser que eu fale uma bobagem agora. Todos nós falamos, todos os dias. Mas tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com o processo de ensino-aprendizagem? Se houve a secção, se houve uma secção, então ninguém ensinou para mim. Houve uma falha, né? Houve uma falha ali. E eu estou de perdido. Nós estamos falando. Não conseguiram me ensinar, ou nos ensinar. Então, mas nós não estamos falando. Eu concordo com você completamente. Só que nós não estamos falando aqui de um ensinamento dessa forma como ela é feita no dia de hoje. Eu estou falando do ensinamento tradicional, que é aquele ensinamento em que o aluno e o mestre eram uma coisa só. Ou seja, o aluno estava sempre junto do mestre, exatamente para aprender tudo. O que discípulo, seguidor, aquele que está ali, que é diferente do tipo de ensinamento que nós temos
hoje, onde ele é fragmentado. Nós estamos falando de uma educação hoje fragmentada. Não é uma educação continuada, onde você e seu mestre, tanto que você vai se tornar mestre somente depois que seu mestre falecer. O mestre João Pequeno aconteceu isso. Ele falava que enquanto o mestre Faixinha estiver vivo, ele não se considerava mestre de capoeira. Ou seja, eu sou aluno ainda. Então, esse processo de ensino-aprendizado é contínuo. O que a gente tem visto hoje é uma quebra disso. Mas isso eu não estou falando de capoeira, não. Estou falando de um ensino de uma forma geral. Essa transmissão de conhecimento de uma forma geral. Ela não acontece como deveria. Quantos de nós temos a oportunidade de ficar 24 horas, 48 horas, sei lá, um mês, um ano, no dia a dia com o seu mestre? Aí vamos entrar na modernidade. A sociedade moderna no qual nós fazemos parte hoje, ela não nos dá condição para que a gente tenha esse tipo de aprendizado. Não é você que quer isso. É a condição que a sociedade nos dá no dia de hoje. Por exemplo, quando der, que hora? 9 horas, nós vamos ter que sair daqui. Independente da gente ter concluído o que a gente gostaria de discutir ou não, nós temos que sair. E aí? O aprendizado está completo ou incompleto? Entende? Então não é... Nós gostaríamos de ficar sentados conversando, mas as condições que nos é dadas, ela não permite esse aprendizado continuado. Nós temos um aprendizado fragmentado. Né? É por isso que, não estou falando de capoeira, mas o passado, em várias tradições em que você queria aprender, o que você fazia, inclusive nas tradições religiosas. Você ia para lá e ficava recluso. Né? Você ficava recluso. Por quê? Porque no momento que você está lá dentro, você não está aprendendo uma coisa. Você está aprendendo todo o trabalho de ritualidade. E é isso que nós estamos perdendo hoje dentro da capoeira. Eu fiz uma oficina na universidade que foi muito interessante. Nós pegamos um grupo de pessoas, né? E pessoal que chegou logo, né? Aí a gente pegou, começamos armando os berimbau, fizemos todo a questão de botar o instrumento, afinar e tal. E aí o outro pessoal que foi chegando, tal. No final nós fizemos a roda, né? Terminou a roda, eu parei e perguntei: quem chegou atrasado participou de todo o processo de aprendizado? Aí eu pergunto: o aluno que paga a mensalidade, vai para a academia, treina, terminou o treino, ele vai embora para casa, nunca varreu uma academia, nunca armou um berimbau, nunca ajudou o mestre a fazer um evento, né? Ele participou de todo o aprendizado de como ser um capoeirista. Não, é pergunta. Só pagou mensalidade.
seguido na capoeira, né? Não tem? Não tem? Ah, eu não sei que mundo você vive, não. Eu falaria o contrário. Eu acho que no momento que a gente está vivendo nessa capoeira moderna, eu acho que é o contrário. Eu acho que esse número de pessoas está aumentando cada vez. Né? Se falasse, não ia ter problema nenhum, ele simplesmente ia deixar de ser aluno. Não vou bater no cara, não vou fazer nada, vou fazer. Pô, desculpa, eu vou devolver o seu dinheiro, mas também. Né? Mas eu ouvi ele falar isso. Eu pago para treinar. Como se varrer a academia não fizesse parte do treinamento. Seria a diferença entre discípulo e aluno. Essa é uma discussão teórica. Eu não vejo. Eu acho que assim, eu acho que essa é a diferença da pessoa comprometida com o aprendizado e do outro consumidor. Tem pessoas que estão comprometidas com o aprendizado, eu quero aprender. E tem outros que estão, eu quero consumir. Então eu estou pagando. É cliente. E cliente tem direito. A diferença de cultura e comércio, né? Hã? A diferença de cultura e comércio. Também. Mestre, como o senhor falou aí, foi igual, mas só se não contou uma história uma vez, né? Ele na Bahia foi lá, quando era mais novo, chegou na casa do mestre Valdemar, ficou lá com ele na casa dele. Aí quando deu 3 meses, ele lá virou pro mestre Valdemar e falou assim: ô mestre, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou: pode. Eu tô aqui já 3 meses, o senhor não tá me ensinando capoeira. Ele falou: eu tô ensinando capoeira desde quando você entrou no portão, agora você não prestou atenção. Também. É porque a questão toda é que as pessoas, aí já aconteceu comigo. A gente, quando eu dava aula lá nos Estados Unidos, né, acostumado com todo aquele processo do check-up, da vez a gente sentar e não ter aula, né? A gente, não ter aula não, outro tipo de aula, foi exatamente isso, ter aquela outra aula. E aí eu sentei e tal, bati um papo, falei sobre isso. E aí, não vai ter aula hoje não, mestre? Eu falei: pô, cara, vocês acabaram de ter uma aula agora. Mas a gente não fez nada. Eu falei: não, a gente fez muita coisa. Mas aí o conceito, o que é aula? É só quando eu saio de lá suado? Ou quando o mestre senta comigo e conversa, e fala, e explica, e conta a história? Aí a gente parte para uma outra, terceira coisa que faz parte. Onde fica a oralidade? A ancestralidade não está desassociada. E esses 2 pontos são super importantes. Tem uma coisa que as pessoas acreditam, que a oralidade é simplesmente a questão de falar, né? A oralidade, pô, vai ficar lá falando lá, não. A oralidade envolve uma outra coisa, que muitas pessoas que não estão, assim, muito ligadas com a questão cultural, não conseguem entender, que é o hálito. Quando eu falo, eu não estou simplesmente falando as minhas palavras. Eu estou transmitindo para vocês alguma coisa que já foi passada para mim. E que eu estou transmitindo diretamente para vocês. Então não é só as palavras. É toda a energia, é todo o gesto, é toda a forma, é tudo. É completo. A oralidade é completa. Inclusive o registro. Inclusive o registro. Principal.
Entendeu? Mas esse registro, presta atenção. Quantas formas de registro nós temos? Porque a academia ela só conhece uma forma de registro. Qual é? O registro corporal. Esse que fica marcado dentro de você. Tem um escritor, um escritor africano, que ele vai dizer exatamente de que a escrita, de uma certa forma, ela atrasou a nossa forma de reter as informações. Você está tão preocupado em ficar escrevendo que você já não consegue mais manter e reter as informações da forma como são passadas. Nós não somos mais treinados para ouvir. O nosso treinamento, a nossa educação, ela não é feita para se aprender a reter a informação através da oralidade. Né? Vocês já ouviram falar do Foucault? Né? O Foucault, ele teve os dois tipos de educação, né? Teve a educação formal, mas ele também foi educado dentro da sociedade dos Lemba. E eles eram um grupo que tinha era o dever deles manter a oralidade da comunidade para poder passar isso. Então, ele foi treinado desde pequeno, se escolhia quem ia ser, e eles foram treinados exatamente a isso, a ouvir e reter as informações. Porque você depois vai ter que passar isso. Então, você tem que procurar as palavras-chave para poder reter. Só que nós, hoje em dia, não se preocupamos muito com isso. É muito interessante, porque muitas vezes eu já vi isso. O cara fica lá, né, com o celularzinho assim ligado, assim e tal, e aí está com a cabeça em outro lugar. Ah, não, mas eu estou gravando tudo aqui. Só que essa gravação, muitas vezes, ele nem vai ver depois. Já foi. Então, para que a ancestralidade possa dar continuidade, é preciso de mais uma coisa, o que é? Estar presente. A oralidade, ela se dá através da presença. Você tem que estar lá. Tem que ver, né? De corpo e alma. Você tem que estar lá presente. Né? Dá para aprender capoeira pela internet? Dá. Não, dá. Não, isso aí dá. Então, aprenda tudo é quando você entra na roda. Não tem. Está entendendo? Dá para aprender. Mas você não consegue ter uma visão geral. Não, aí não dá. Porque fica muito pequena. Sim, mas isso aí já existe isso aí. Esse livretinho é da década de 60. Entendeu? Isso aí já existe. Todos nós passamos por isso. Mas todos nós também tivemos alguém que nos ajudou nessa oralidade. Alguém que passou, alguém que você sentou. Eu costumo dizer o seguinte: o grande aprendizado, né, dos grandes mestres é aqueles que ficaram com a bunda sentada lá na roda, assistindo, ouvindo. Se você não pode sentar para ouvir, depois você não pode se levantar para falar. Isso é parte da ancestralidade. Isso é parte da oralidade. Você tem que aprender isso. Entendeu? Então vamos voltar para o nosso assunto, que já está na hora aí. Falta quantos minutos, moça? Você está agoniado aqui. Que isso?
Acabou. É sério, você não adianta esse negócio, né? Não, seu relógio está errado. Acho que é 15 para 9. 15 para 9, eu estou falando. Não, gente, espera aí, eu prometo a vocês 5 minutinhos para a gente fechar, tá? Porque senão, realmente eu gostaria de estar discutindo, porque eu vim aqui, quando eu soube que o professor Eduardo não vinha, eu vim na questão da gente discutir esses 3 pontos, que para mim é importante, até para que a gente possa depois sentar e discutir isso melhor com o grupo da gente. Mas eu acho que tem que ficar bem claro, não estou dizendo academicamente, porque esse conceito acadêmico também, para quem está na academia sabe disso, isso muda constantemente. Tá? Os caras arrumam um conceito hoje, daqui a 10 anos, aquele conceito já não é mais aquilo, já é outro, daqui a 20 anos já não é mais aquele, já é outro, os caras ficam mudando, e você tem que ficar doido atrás dele depois para entender o que eles querem dizer. Eu acho que o mais importante é o que nós, praticantes, entendemos como modernidade, o que nós entendemos como ancestralidade, como moralidade. Porque se nós temos isso bem claro, eu acho que é muito importante para que vocês depois possam até colocar isso para os seus alunos, discutir isso com os seus alunos. E para que você também possa entender isso. Porque muitas vezes a gente... A ancestralidade, porque... Sim, mas... Vamos saber, ancestralidade. Primeiro, para que haja ancestralidade, precisa que haja continuidade. Isso é importante. Não vai existir uma ancestralidade se aquela linhagem acabar, morrer. É por isso que Mestre Pastinha, Mestre Bimba, Canjiquinha, Valdemar, etc. Ficou. Mas cadê a linhagem de Nagé? Cadê a linhagem de Pedro Mineiro? Cadê a linhagem de Chico Peixe de Porco? Cadê a linhagem de Chico Três Pedaços? Juvenal. Cabecinha. Cadê essa ancestralidade? Eles são lembrados, mas não deixaram um legado de continuidade. Então, a gente vai dividir o ancestral em 2. Aliás, em 3. Tá? Primeiro, existe o seu ancestral familiar. Esse não tem como você tirar. Seu pai, sua mãe, sua avó, seus bisavós, são seus ancestrais. Goste ou não goste. Porque, olha, eu vou falar para vocês, quem for buscar as suas ancestralidades, as suas raízes, muito cuidado. Pisa no chão bem devagar, porque muitas vezes a decepção é grande. Muito. Eu falo isso porque um amigo meu, da Colômbia, super ativista, foi buscar essa ancestralidade dele e descobriu que o tataravô dele foi um dos caras que mais vendia e comprava escravo espanhol lá, um cara super na história de lá da Colômbia, ele está lá com um dos caras mais, para ele, decepcionante. Você sabe quem é? Lá da Colômbia. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai naquele alvoroço e aí você descobre que tem pessoas na sua família que deixou uma ancestralidade. E aí a gente quer cultivar a ancestralidade. Está entendendo? Então, tem que ter. A segunda linhagem é o que eu poderia chamar da sua linhagem cultural. Por quê? Porque nós africanos, nós não tivemos o direito, não nos foi dado o direito de manter a nossa família. Eu não sei quem é meu tataravô. Não sei, não tenho como saber. Não me foi dado esse direito. Então,
família compartilhada. A minha ancestralidade é compartilhada. Então, no momento que eu me ligo com o meu mestre, eu ganho essa ancestralidade dele também. Eu trago essa ancestralidade dele para mim. Então, não é uma simples ancestralidade que veio da minha família. Essa já é uma outra família. Né? Quem vai para a questão religiosa também, tem a sua família, tem o seu barco, né? Tem os seus irmãos, tem a sua mãe. Então, é uma outra ancestralidade. E tem as outras ancestralidades que, num certo sentido, você abarca para você. É alguém que você admira e que você traz para dentro de você também. Não faz parte da sua linhagem cultural, mas mesmo assim você carrega como se fosse um ancestral. Mestre Valdemar pertence à minha ancestralidade cultural? Não diretamente, mas é uma pessoa que eu admiro. Então, eu vou trazer ele, é claro. Ele seria identificativo? Identidade? Claro, uma identidade. Uma identidade, mas é uma identidade forjada. Sim. A qualquer momento você passa a se identificar. Descobre. Segunda coisa, modernidade. Gente, tudo que está vivo até hoje é moderno. Não dá para a gente fazer essa distinção, não. Tudo é moderno. Está tudo aqui, está tudo vivo. Só que existe um grupo que vai tentar se manter e manter alguma coisa que ele acredita que é importante. Esses vão ser os tradicionalistas. Eles vão sentar e botar o pé ali e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eles são importantes também. E os modernistas, né? Os inovadores? Não tem como a gente segurar esse povo. Todos nós conhecemos esse instrumento aqui. Olha, quem estuda, esse aqui foi uma da minha primeira pesquisa, tá? Sobre o arco musical. Esse é um dos instrumentos musicais mais antigos descoberto pelo homem. Mais antigo. O arco musical. Eu pergunto a vocês: o quanto que ele se modificou desde lá até aqui? Muito ou pouco? Muito? Muito ou pouco? Muito. Não. Não modificou nada. Continua sendo um pedaço de pau, uma cabaça. Se modificou um pouquinho, foi o arame. Às vezes o senhor está se referindo a esse instrumento, mas o senhor disse o arco. Não, estou falando do arco musical. O arco, não. Os arcos, não existem outros arcos musicais? Existe. Concorda? Sim. Por exemplo, o caso da cítara, que data de 15 mil anos antes de Cristo. Os monocórdios também. Sim, peraí. Não, quando você está. Não. Primeira coisa, quando você está falando monocórdio, você já está falando do arco musical. Porque monocórdio quer dizer só tem uma corda. Então, o instrumento que só tem uma corda é o arco musical. Né? Então, esse instrumento aqui, independente do tamanho, tá? É isso que tem, independente do tamanho, de se ter 2 ou 3 cabaças, a colocação da cabaça, independente de qualquer coisa disso, ele ainda é um dos instrumentos mais simples que foi desenvolvido pelo ser humano. Então, esse instrumento, ele é antigo, mas ele é super moderno, está
está aqui ainda no dia de hoje. Ninguém usou, eu fico interessante, todo mundo já fizeram 1000 modificações na capoeira. Né? Montaram faixa, tiraram faixa, não sei o quê, e tal. Mas na roda de capoeira ninguém ainda ousou a modificar esse instrumento. Já até tentaram, um berimbalzinho eletrônico, não sei o que lá, mas você vai na roda, tá aqui, ó, do mesmo jeitinho. Uma cabaça, uma verga, uma cabaça, um arame e um pedacinho de pau para tocar. Só isso. E você vai encontrar esse arte musical nos mais diferentes lugares do mundo. É isso que eu acho que é importante. Essa modernidade, ela ao mesmo tempo respeitando a tradição. Então, esses dois são importantes. É importante que tenha um grupo mantendo a tradição e esse outro grupo que está levando aí, porque sempre, e a gente vai ver isso, dentro desse grupo maior aqui, ó, sempre vai vir um, ou dois, ou três, que vai dizer, mas vem cá, como é que era antes? Eu quero aprender isso aqui. E aí vai acontecer nas mais diversas manifestações culturais que a gente tem no dia de hoje. Você vê a volta do maracatu? Quem queria que o maracatu ia se espalhar, do jeito que está espalhando em São Paulo, em todo lugar? Tambor de crioula, jongo, caboclinho, está voltando de novo. Então, tem várias manifestações que já estavam quase no finalzinho, e aí alguém resolve dar uma modernizada e daqui a pouco volta. Um exemplo que eu falo sempre, para mim, o maior de todos, é o maculelê. Você sabia que o maculelê tinha se extinguido, tinha acabado, não existia o maculelê? A única pessoa que ainda sabia fazer era o mestre Topô, de Santo Amaro, que aprendeu quando era criança. Ele já estava com uma idade avançada. Uma professora, Emília Biancardi, vai lá no Recôncavo, né? Vê ele fazendo a brincadeira com as crianças, resolve pegar essa tradição, levar para Salvador. Cara, olha o que se tornou. Colocou no show dela, né? No show. Olha o que se tornou. Uma maculelê. Não morreu. Então, o que eu quero dizer é que o cuidado que a gente tem que ter. Quem for fazer, e aí para finalizar, agora eu vou falar da linha da Calunga, tá? Só um minutinho. 2 minutos, menos do que isso. Alguns de nós, não todos, alguns de nós, eu não vou dizer que nasceram com dom ou como predestinado, eu não sei, talvez vocês possam arrumar aí. Alguns de nós nasceram com uma missão. E essa missão é exatamente o quê? Fazer esse cruzamento. Então, o Cosmogomo Babacongo, eu não vou falar disso hoje, estava com esses slides tudo bonitinho ali para mostrar, mas só mostra aqui o primeiro aí, eu te mostro o que eu te falo. Cosmogomo Babacongo, que é aqui, ó. Vai entrar no meu. Tudo bem. Tem uma linha que aqui é o mundo dos vivos e aqui o mundo dos ancestrais. Bom, vai passando, pode passando, vai. Vai. Aí, pronto. Ótimo. Aqui, ó. O mundo dos vivos é o mundo físico, é o mundo do conhecimento, é espírito, é linear, é materialidade, é engano, é forma, é ruptura. E nós temos o mundo dos ancestrais, que é o mundo espiritual, a tradição, o saber, a oralidade, não linear, ancestralidade, segredo, ritual.
pessoal e continuidade. Lembra que eu falei que a grande briga é se manter a continuidade e deixar que a ruptura faça parte desse processo. Então, esse dois mundos é cruzado por essa linha aqui, ó. Tá vendo a linha da calúnia? Essa linha, ela não somente divide esses dois mundos, não, tá? Essa linha, ela também une esses dois mundos. Por quê? Porque, na verdade, ela está trazendo esses dois mundos mais perto um do outro. Só que algumas pessoas, elas não têm essa capacidade aqui, ó, de você xingar entre esses dois mundos, de você fazer essa costura. Então, não é para todos, porque tem pessoas que vêm para a academia e depois não conseguem sair. Assim como tem as pessoas tradicionalistas que não querem sair e conhecer outro mundo. Mas essas pessoas que têm essa capacidade aqui, ó, de xingar esses dois mundos, são um mundo de nós. E nós temos, nós temos o dever de levar essa informação, mas também, como foi colocado no início, nós temos obrigação de devolver as informações para a nossa comunidade. Então, a academia é pública. É pública. E nós temos que entender isso, porque aqui também é o lugar que nós devemos ocupar. E devemos ocupar com propriedade. Trazendo, mas também levando. E é esse o nosso dever. Obrigado. Eu me empolguei com vocês, então a gente não vai ter muito tempo. Eu não sei ainda quanto tempo eu vou ficar, mas eu acho que amanhã. Então tá, então vamos lá. A dona Tabata vai falar melhor para vocês aí. Obrigado aí pelo carinho, a gente vai ter coisa para discutir depois, tá? Bom, pessoal, amanhã o mestre vai continuar com a gente, aí a gente vai com uma parte prática, vai começar às 10 horas da manhã, já a oficina com o mestre. Tem umas inscrições, assim, quem tiver interesse, se me procura depois. A gente vai começar as inscrições 9 da manhã. Quem quiser vir tomar um café com a gente vai tomar um café aqui 8 da manhã, com a galerinha, assim, pra gente ter mais esse tempo, né, de conversa. Porque a gente sempre acredita assim, o mestre é da capoeira, o mestre é da capoeira, acho que todo mundo tem direito, né, de ter ele por perto, assim, porque às vezes, eu não sei agora, mas antigamente quando a gente queria nos eventos, os mestres eram muito inacessíveis, né, ainda mais para quem entrava na capoeira. E a gente hoje não quer mais ter essa visão, a gente quer que as pessoas acessem mesmo, eles são as enciclopédias que estão vivas. É uma pintura, viu? A gente sempre via os mestres de uma mesa lá e os alunos aqui, a gente não podia atravessar, e a gente hoje quer que vocês atravessem, porque o conhecimento está aí, o conhecimento é para ser compartilhado. Então, assim, aproveitem ele vai estar com a gente amanhã. Então, a gente tem uma programação de atividade, começa pela manhã, a gente dá uma pausa para o almoço. Depois o mestre passou 8 anos em Angola, é isso. Então, a gente vai estar passando um filme desse documentário chamado Jogo de Corpo. Vai ser mais um momento para ele estar conversando com a gente sobre essa experiência, para ele tirar mais dúvidas e poder ter esse bate-papo. Inclusive, trazer também essas questões que a gente não pode discutir, né? Se vocês tiverem aí, amanhã a gente traz isso. A gente vai também ter um tempinho maior. Aí depois a gente vai fazer uma roda e vai ser uma roda do aniversário.
Para mim é muita satisfação ter o mestre presente, porque quando eu falei assim, você viria se eu fizesse um aniversário? Ele falou, tá, vou. Como assim, vem mesmo? E aí a gente teve essa oportunidade com a universidade de estar realmente fazendo todo esse encontro, esse evento. E no domingo, já estou avisando vocês, a gente não está divulgando muito não, mas quem estiver aqui já vai saber. A gente vai fazer uma roda lá na Praça da Matriz com o mestre presente, lá em São Bernardo do Campo, tá bom? E quem quiser, a roda é na rua, a roda é de rua, é para todo mundo. Sejam bem-vindos. Que horas, né? 10 da manhã. A gente é. Eu estava só uma. Como o tempo de São Paulo é doido, mas se chover tem alguma segunda opção? Se chover vai ser. Lá no projeto Meninas de Goiânia, na área do banco. Ah, lá foi o evento do então, assim. Ah, massa. Se chover, Vai ser lá. a gente vai pra lá, tá? Mas a maioria das pessoas aqui me conhece o Moara, conhece o Henrique, o Lucas aí, o pessoal da universidade, o Malu, o Thiago, o Josué, procura a gente, a Mafê, Renato, tá? Instagram, Facebook, a gente não vai no Twitter, mas a gente tá nas redes sociais, estamos moderno também. Mas eu vai igual o cartão, você não colocou lá no dia, né? Tirar. Gente, obrigada. Espero vocês aí amanhã, quem tiver. Para bater esse papo aí, se tem um mercado modelo, porque ele está com os trabalhos dele. Tem os trabalhos assim. E o mestre trouxe umas camisetas do quilômetro, que é um projeto que ele tem lá em Valência, na Bahia também, que tem um evento. Permangola, viu? Terceira semana de janeiro, então quem quiser se preparar, a São Paulo já é mais, né? Tem que ter uma preparação maior. Mas a gente está fazendo uma versão de Permangola agora na Roça Urbana, né? Do Quiotário e da Ana, do Nzinga, Zona Norte, na Quiperaria, Que dia, velho? Dia 20 de setembro. O mestre ele vai ficar quase o mês todo rodando aí, tá? Ele tá aqui em Santo André, depois ele vai para Minas, depois ele volta, depois ele vai ficar nessa turnê. Mas aproveitem ele, tá bom? Então, assim, gente, é só agradecer a todos vocês, tá? E vamos continuar esse bate-papo amanhã. Eu tenho. Ó, na verdade, toda vez que eu tô com vocês, eu acabo saindo com umas dúvidas.